Salve, salve, torcida! Voltamos com o nosso canal Vamos Vasco! Pessoal, hoje é dia de Vascão, Vasco e Ponte Preta e Vasco, jogo fora de casa pela Série B. Vamos falar bastante dessa partida, o horário onde você vai poder assistir, a provável escalação do Vasco, muitas mudanças no time titular. Também vamos falar aqui da situação da SAF do Vasco. O novo dono do Vasco, Josh Wander, falou a respeito aí desse processo e pede calma ao torcedor vascaíno. Também vamos falar da saída de mais um jogador do Vasco e a chegada de um atacante que é esperado hoje em São Januário. Mas antes de começar o vídeo, já sabe, né? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí pra você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal. Se inscreve aí, amigo, se você é novo por aqui, vascaíno, aqui é o seu lugar, seja muito bem-vindo. Ajuda a gente agora a chegar a 180 mil inscritos. Ativa o sininho aí também das notificações pra você não perder nada, ficar por dentro de todas as novidades e notícias do Vascão. Bom, pessoal, hoje o Vasco vai enfrentar a Ponte Preta em Campinas, jogo fora de casa. Importantíssimos 3 pontos. Essa partida será às 8h30 da noite e terá transmissão somente do Premier Clubes. O Vasco precisa voltar a vencer para tentar retomar a segunda colocação. Atualmente o Vasco está na 4ª colocação com 39 pontos. O Bahia tomou a vice-liderança do Vasco, chegou a 40 pontos e o Grêmio é o 3º colocado, também com 40 pontos. Todos esses times têm vitórias a mais do que o Vasco. O Vasco, mesmo se tivesse empatado em número de pontos, iria ficar na 4ª colocação por conta dos critérios de desempate. O Vasco precisa voltar a vencer, principalmente adversários que estão na parte de baixo, né? Vence alguns times que estão lutando por coisa grande na competição, mas não conseguem vencer os que estão caindo para a Série C. A gente espera que hoje o Vasco vença a Ponte Preta, um adversário que está lutando lá para não ser rebaixado. O Vasco, na minha opinião, com todos os desfalques ainda, é grande favorito a vencer esse jogo. O torcedor vascaíno lá de Campinas já vai lotar a sua parte destinada e, inclusive, o Vasco teria até solicitado a Ponte Preta de uma maior carga de ingressos para os torcedores, né? Ainda tem muito torcedor do Vasco que quer ir no jogo, só que infelizmente não tem mais ingresso. Para esse jogo vamos ter vários desfalques, além de jogadores lesionados, né? No caso do Gabriel Dias e também do Riquelme, também temos jogadores aí que receberam o 3º cartão amarelo. Inclusive um deles, o Nenê, vai desfalcar o Vasco por 2 rodadas. Porque ele levou o 3º cartão amarelo primeiro, já iria cumprir suspensão contra a Ponte Preta e depois tomou o vermelho direto, né? Após supostamente ter ido reclamar com o juiz, né? Aquilo ali foi um roubo gigantesco, velho. Expulsaram o Nenê. O Vasco também não teve um pênalti ao seu favor naquele jogo contra a Chapecoense e foi muito prejudicado. Por conta disso, vai desfalcar o Vasco nesse jogo de hoje e também no próximo jogo contra a Tombense. Outros desfalques, Yuri Lara, o Carlos Palácio e, como eu falei, os jogadores lesionados. O Vasco hoje deverá ter muitas alterações e o provável time deverá ser Thiago Rodrigues, a lateral direita com o Léo Matos de volta ao time titular, o Gabriel Dias sem condição nenhuma de jogar, vai ter que se submeter a uma cirurgia no seu joelho. A zaga com o Juan Quinteiro, também o Anderson Conceição, a lateral esquerda Edmar mantido aí, mesmo com a contratação do Paulo Vitor, o Edmar será mantido como titular. No meio campo, Zé Gabriel está confirmado aí possivelmente como titular ao lado do Andrei Santos. Na criação, podemos ter uma grande novidade, cara. Ou a entrada do Alex Teixeira finalmente como titular, ou até mesmo o Matheus Barbosa, que é segundo volante, fazendo ali como um meia mais avançado. Ele já fez essa função no jogo do Vasco, no segundo tempo, contra o Criciúma. Filho Faro pode surpreender a todos negativamente, né? Escalando o Matheus Barbosa ali como aquele meia de criação, uma função que o jogador não desempenha tão bem assim, né? Mas não é aquele jogador que passa total confiança ao torcedor, principalmente depois do último jogo ridículo que ele jogou com a camisa do Vasco, foi contra o Sampaio Corrêa, que ele foi titular, muito mal na partida, errou, entregou um gol pro Sampaio Corrêa. O torcedor vascaíno tem muita desconfiança quanto ao nome do Matheus Barbosa, mas a princípio parece que o Alex Teixeira pode ser titular, mas eu não duvido do Matheus Barbosa aparecer ali figurando no time principal no ataque. Figueiredo, Gabriel Peck e Raniel, esse será o provável Vasco que entrará em campo aí às 8h30 da noite para vencer a Ponte Preta. Só a vitória interessa, como eu falei, o Vasco está apenas a 6 pontos do 5º colocado da Série B. Se perder o jogo hoje, meu amigo, vai chegar a 3 pontos essa distância em caso de vitória do Londrina. Deixe nos comentários qual o seu palpite para essa partida. Na minha opinião, vai ser 1-0 Vasco, gol do Raniel.
Bom, pessoal, após a venda do Vasco aí para 777 Partners, o torcedor vascaíno está muito esperançoso num futuro próspero aí no Vasco. E pensando nisso, né, o novo dono do Vasco, Josh Wander, fez um comunicado aí oficial ao torcedor vascaíno. Ele pediu calma ao torcedor, pediu paciência, também agradeceu a paciência que o torcedor teve todos esses meses durante o processo da SAF, que foi muito demorado. Para você ter ideia, depois que foi confirmada a AGE, o Vasco sofreu 21 ações jurídicas contra aí o nosso clube, querendo impedir a AGE. É só para você ver, de todos os lados, teve aí pessoas mal intencionadas querendo atrapalhar o futuro do Vasco, querendo atrapalhar a SAF do Vasco, sem falar naquele deputado vagabundo, maldito, que queria atrapalhar o Vasco também, né? E o Josh Wander também falou, né, que o processo de criação da SAF é complicado e requer muitas etapas. Ele diz também estar muito empolgado com a votação do último domingo e o futuro do Vasco. O processo de criação, como eu disse, é um pouco complicado. Segundo ele, o Vasco deverá dar alguns passos importantes nas próximas semanas, antes que a SAF esteja totalmente em operação. A equipe tem trabalhado ao máximo para que aconteça o mais rápido possível esse período de transição, da forma mais tranquila possível também. Também confirmou um compromisso de manter a essência do clube, respeitar a sua história, incluindo a identidade cultural, uniformes, hino, bandeiras e escudos do Vasco. Nada disso será alterado. Ontem também a 777 Partners anunciou aí o Luiz Melo, que era CEO do Vasco e seguirá como CEO da SAF, e também o Paulo Brax, que será o novo diretor esportivo da empresa. O Josh reforçou a confiança nos nomes escolhidos. Ele disse que são homens íntegros e que possuem um profundo conhecimento e habilidade. Por isso contam com total apoio e confiança de todos eles que foram contratados. O Vasco que também aguarda a chegada do Johannes Sports, que deverá chegar hoje no Rio de Janeiro. Também vai trabalhar no futebol do Vasco. Ele meio que vai ser um gerente de futebol do Vasco, né? Meio que um chefão no futebol do Vasco aqui no Brasil. E a gente espera que juntamente ele e também o Paulo Brax consigam fazer um bom trabalho aí à frente do Vasco, na captação de reforços. O Vasco vai passar um processo aí na reconstrução do seu CT. Enfim, o CT do Vasco será modernizado e com certeza só os jogadores têm a ganhar com isso. Espero que a partir do ano que vem o Vasco monte um time muito mais eficiente, um time competitivo que seja capaz de conquistar títulos. Esse ano, infelizmente, ao que tudo indica, não vamos conseguir contratar mais nenhum jogador, já que a janela de transferência se encerra na próxima semana. E com certeza a gente espera que até o final desse ano tudo esteja resolvido, já que também, infelizmente, o Vasco não vai conseguir contratar reforços de peso para essa temporada. Agora o torcedor irá ficar mais calmo, irá ter mais paciência, porque infelizmente o Vasco acabou perdendo uma janela importante de transferências. Trouxe jogadores que não caíram nas graças do torcedor, jogadores refugos, só que infelizmente foi o que deu para trazer. E devido a esses processos, desses beneméritos, de pessoas querendo atrapalhar o Vasco não conseguiu aí fechar o processo da SAF antes. A votação da AGE que aconteceu no último domingo estava aí meio que marcada para ser no final de julho. Devido a esses processos judiciais, ficou impossibilitado dar prosseguimento aí no processo da SAF. Infelizmente, tudo isso foi culpa dessas pessoas que atrapalharam o Vasco. Bom, pessoal, e para fechar, vamos falar da situação aí de mais um jogador que deixou o Vasco, né? O atacante Vinícius foi emprestado ao Ituano, que está jogando a Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador foi emprestado até o final dessa temporada. O Vasco também está vivendo aí o processo da transação do MT para o futebol de Portugal, ainda não foi confirmado. Poderá ser confirmado aí nos próximos dias a saída do jogador, que está em negociações muito avançadas com o Santa Clara de Portugal. O Vasco também aguarda hoje a chegada do atacante Gustavo Maia, vindo de empréstimo aí do Internacional. O jogador está resolvendo alguns documentos com o Barcelona, clube que detém os direitos ainda do jogador. Ele somente estava emprestado ao Internacional. E do Internacional, como ele ainda tem contrato com o Colorado, ele foi repassado ao Vasco, que ainda depende da documentação do Barcelona para o jogador assinar o contrato e fechar com o Vasco hoje. O Vasco fez um grande limpa no seu elenco, também contratou inúmeros jogadores, como eu falei, jogadores que não caíram nas graças do torcedor. Vamos esperar ver como eles vão entrar dentro de campo, né? Porque todos esses jogadores que foram contratados eram reservas imediatos nos seus clubes, reservas que sequer vinham jogando, como é o caso do próprio Gustavo Maia, também aí o lateral direito Matheus Ribeiro e o Paulo Vitor. Esses jogadores foram pouquíssimos utilizados nessa temporada. Já o Bruno Tubarão e também o atacante Fábio Gomes eram mais utilizados nos seus clubes. O Fábio Gomes, inclusive, jogou algumas rodadas atrás aí com a camisa do Atlético Mineiro contra o Cuiabá. Deixa nos comentários se te agrada a saída do Vinícius do Vasco e também todos esses reforços que foram contratados, se você vê algum futuro em algum deles.
Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. Lembrando a galera que vai ter pós-jogo assim que acabar aí. Vasco, Ponte Preta e Vasco. Se Deus quiser, com uma boa vitória do Vascão, hein? Tamo junto, forte abraço e é nóis.